página 31 de língua portuguesa, retomando um pouquinho aquele conteúdo que nós vimos na semana passada, tá? E dando sequência para acrescentar mais informações. Nós estávamos falando sobre variação linguística. O que é variação linguística? Nós sabemos que no Brasil nós falamos a língua portuguesa como uma língua oficial, mas em diferentes regiões do Brasil nós temos formas de falar essa língua portuguesa diferente, tá? Então, o que a gente tem aqui? Tem, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que se fala com um sotaque diferente, algumas palavras até com significado diferente. Nós temos no Nordeste do Brasil, na região Norte, no Centro-Oeste, cada lugar tem características um pouquinho diferentes em relação à fala. Por quê? Porque mesmo que nós tenhamos aprendido e trazido a língua portuguesa como nossa língua mãe, como língua oficial, nós recebemos influência de outros povos também e de outros idiomas dentro do nosso. Então, nós temos, por exemplo, em regiões que foram colonizadas por espanhóis também, que tem uma forma de falar um pouquinho diferente, né? Então, isso aí nós damos o nome de variação linguística, ou seja, as diferentes formas que a língua portuguesa pode se apresentar em diferentes regiões do Brasil, tá? Tá errado falar com sotaque diferente do outro? Não, não está. Até porque nós falamos de uma forma que eu posso usar até uma maneira de dizer diferente, usar uma forma regional, mas na hora de escrever, nós usamos sempre a língua portuguesa padrão, aquela língua formal, aquela língua que a gente aprende na escola, com regras, que elas valem para todos. Vamos pegar a seguinte situação. Vamos imaginar que eu tenho uma empresa de transportes, tá? A minha empresa de transportes é aqui em Campo Verde. Aí, eu quero mandar um e-mail, né, uma correspondência eletrônica, para alguém que mora lá no Ceará. Eu escrevo esse e-mail, né, tranquilo, mando, e a pessoa que está lá no Ceará recebendo esse e-mail vai ler e vai ter que entender. Então, a forma como que eu vou escrever, ela tem que ser entendida por todos. Aí, vamos pensar o seguinte. Eu liguei, falei com essa pessoa que recebeu o meu e-mail e eu percebi que ela fala com um sotaque, um jeito diferente. Usa alguns termos diferentes que eu não uso. Tem algum problema? Não, porque a hora que essa pessoa for responder para mim, ela vai usar a forma escrita, formal da língua portuguesa, que ela é entendida, ela é falada, ela é utilizada no Brasil inteiro, independente da forma como ela está falando, tá bom? Então, aqui na página 31, nós temos sobre o exercício 1. Deem uma olhadinha aí. Todo mundo com a página 31 aberto. Leia o texto a seguir. Água. É como se tivesse algo na mão e como se não sentisse nada na mão. Aí a segunda. Transparência que podemos tomar. A terceira. Líquido que não se pode beber. São informações sobre o que seria água para 3 crianças diferentes, tá? Aí nós temos aqui na página 32, virem lá comigo, por favor. Pede assim, qual é a finalidade desse texto? Ou seja, esse texto foi escrito para quê? Será que ele foi escrito para explicar cientificamente o que é água? Tem explicação científica aí? Ou dar definições pessoais sobre a água, ou seja, como cada criança vê a água, é a primeira ou a segunda? A segunda, marca um X aí. Tem dúvida, Pietro? Abre o teu microfone aqui, peraí. Pode falar, Pietro. Lápis. Eu esqueci meu lápis. Esqueceu o lápis? Vai lá rapidinho pegar, não tem problema não, pega lá. Pode pegar. Tá? Olha lá. Exercício 3 agora. Quem elaborou todas as definições que aparecem nos textos, qual é a idade desses autores? O que vocês vão fazer? Vocês vão voltar lá na página 31, vão copiar o primeiro nome de cada uma das crianças. Ó, o primeiro nome é Alex Gustavo, o segundo é Tatiana e o terceiro é Nelson, tá?
Aí vocês vão colocar o nome dos três. Qual a idade deles mesmos? 7 anos, tá? Então, coloca o nome dos três. E daí coloca lá. Todos têm 7 anos. Estão conseguindo acompanhar? Fazer? Sim? Muito bem. Prof, Oi. eu posso pegar meu lápis? Quem perguntou? Eu. Pode. Prof, pode repetir de novo? Repita, tudo bem, não tem problema não. Ó, o exercício 2 é a segunda definição, tá? Marca um xizinho na segunda. O exercício 3, que ele pergunta quem que elaborou aquelas informações sobre o que é a água, nós temos lá o nome Alex Gustavo, pode colocar, não precisa colocar o sobrenome não, tá? Vírgula, a Tatiana e o Nelson. Aí, além de colocar o nome dos três, vocês têm que colocar que idade que eles têm. Eles têm 7 anos, todos eles, tá bom? Prof, Tatiana e o quê? Tatiana, ó, Alex Gustavo, Tatiana e Nelson. E qualquer coisa vira lá a página, tá? No finalzinho da página 31. Prof, Oi? lá no Nelson, tu coloca Nelson Fernandes? Não, pode colocar só o primeiro nome, não tem problema. Se você colocou o sobrenome em todos, senão só o primeiro, tá bom? Aí coloca ponto. Eles têm 7 anos, ou todos têm 7 anos. A idade é a mesma, né? O exercício 4, vocês vão fazer sozinhos depois, tá bom? Olha o que ele diz. Você concorda com todas as definições dadas pelas crianças? Explique sua opinião. Depois, vocês vão voltar lá e vão ler. Cada criança disse o que era água para elas, tá? Vocês vão voltar lá e vocês vão verificar. Vocês concordam com todas as definições, com as 3 definições de água? Ou vocês concordam só com uma, ou só com 2, ou com nenhuma delas? E vocês vão dizer se vocês concordam, realmente, eu concordo, a água é isso. Ou não, tá? E vão explicar por quê, tá? Então, esse é um exercício que vocês vão fazer depois. Coloca um círculozinho em volta do número 4 para vocês saberem que vão fazer daqui a pouquinho, tudo bem? Porque é um exercício que requer que vocês pensem, voltem, leiam, tá bom? 5. Olha que interessante o exercício 5. Se essas informações não estivessem claras no texto, você saberia dizer a idade das pessoas que apresentam essas definições? Vamos pensar o seguinte, ó, eu não tenho idade de quem falou sobre o que era água. A primeira definição era, é como se tivesse algo na mão e como se não sentisse nada na mão. Será que eu saberia dizer que foi uma criança? Será que eu ia deduzir que foi uma criança que falou isso aí? Fala, Maria Manuela, que tá com a mão erguida. Pode falar. Prof, Peraí, desculpa, Maria. Desculpa, volta. Fala de novo, por favor. a gente tá em qual dos exercícios? 5. Tá? Ó, olha a segunda definição. Transparência que podemos tomar. Parece uma linguagem poética, né? É algo transparente e algo que a gente pode tomar. Será que eu iria saber que é uma criança falando, se não tivesse a idade? Ou líquido que não se pode beber. Será que, se a gente vê a idade das crianças, será que a gente conseguiria imaginar que se tratam de crianças falando isso? O que vocês acham? Tudo bem? Não, né? Ó, dá pra gente colocar assim, que fica difícil saber a idade. Podem escrever que a prof espera. Fica difícil saber a idade pelas respostas dadas. É na 4, tia? É na 5, meu bem. 5. Tia! Tem problema. 5. É porque... Fica difícil saber a idade pelas respostas dadas. Ponto. Prof,
Que fica difícil, o quê? Saber a idade pelas respostas dadas. Fica difícil saber a idade pelas respostas dadas. Certo? Prof, respostas Dadas. Pelas respostas dadas. Todo mundo conseguiu responder? Sim? Bom. Agora, eu vou pedir para que vocês façam. Vocês viram como que esses exercícios são? Eles trazem uma definição, tem a parte da interpretação de texto, né? E tem algumas questões que fazem a gente refletir um pouquinho sobre a forma como são escritas essas informações. Marquem aí para vocês fazerem o exercício. Deixa eu fazer isso com vocês, olha lá. Releia um trecho do verbete da enciclopédia. O que é verbete da enciclopédia? Enciclopédia nós vimos na semana passada, que é um livro que contém informações sobre todos os assuntos, né? E nós vimos também que nós temos um trechinho, né, dessa enciclopédia que fala sobre a água. Olha lá. Introdução. Vão acompanhando comigo lá a leitura. Eu leio aqui, vocês veem ali. A água é o líquido mais importante que existe na Terra. Ela cobre quase 75% da superfície do planeta, na forma de oceanos, rios e lagos. Todas as plantas e todos os animais precisam de água para sobreviver. Além de bebê-la, as pessoas usam a água para muitos outros fins, como lavar ou cozinhar, ou para irrigar campos, plantações. A água também é utilizada em sistemas de ar-condicionado e de aquecimento. A força da água corrente é empregada para produzir eletricidade. Pontinho lá da página 32. É possível dizer que o verbete e as definições dadas pelas crianças apresentam, primeira alternativa, informações parecidas, semelhantes, mas numa linguagem diferente. Segunda, totalmente diferentes, mas com uma linguagem muito parecida. Primeiro, vamos prestar atenção. Qual desses, aquelas três informações lá da página 31, a gente imaginaria que se trata de uma enciclopédia trazendo informações pela linguagem usada? Não, né? A gente não consegue perceber como se tivesse tirado de um livro. Nós percebemos que alguém dando opinião, mas a linguagem utilizada não é linguagem de enciclopédia, certo? Então, a segunda alternativa não é a primeira. Marca um xizinho na primeira. Isso aí. Prof, Oi? hoje a gente tá na 32. Hoje eu acho que a gente vai até que página? Olha, hoje nós pretendemos chegar até a 35. 35! Só que tem exercícios pra gente fazer, tá? Não se preocupa não. Ah, tá. 35, de repente a 39. Vamos ver, pra gente conseguir. Tá? Aí nós vamos lá para a página 33. Dei uma olhadinha. Viram que tem uma parte que parece uma folha de caderno que foi tirada, amarelinho? Coloca do lado importante, tá? Importante. Ele já tá ali para um destaque, mas olha o que diz. Tanto o verbete da enciclopédia quanto as definições dadas pelas crianças têm o mesmo objetivo, explicar o que é a água. Só que foi utilizado uma linguagem diferente, uma forma de dizer diferente. A isso nós damos o nome de variação linguística. Então, aqui tem um exemplo bem claro do que é essa variação linguística. São as mesmas informações ditas com palavras, com formas de dizer diferente. Aquele das crianças, uma linguagem bem mais simples, e aquele da enciclopédia, uma linguagem um pouquinho mais elaborada, tá bom? Vocês conseguiram entender o que é variação linguística?
Se alguém não entendeu, de repente, eu achei que entendi, mas depois eu vou ver que eu ficou confuso. Manda mensagem para mim, tá bom? E a prof vai respondendo a vocês. Fala, Maria Manuela. Aí, a gente, se a gente não entendeu muito bem essa variação limite, tipo assim, na hora da gente fazer atividades, não entendi muito bem, pode a gente? Pode. De repente, agora você achou que entendeu. Na hora de fazer exercício, você percebe que tem dúvida, manda mensagem, tá bom? Porque os exercícios, para que eles servem? Para verificar se a gente entendeu realmente o conteúdo ou não. Pode ser que não tenha entendido, né? Direitinho. Faltou alguma coisinha. Então, manda mensagem que a prof vai respondendo, certo? Aí, olha o exercício 7. Nesses textos, a variação linguística indica principalmente uma diferença de localização geográfica, está cada um falando de uma região? São idades diferentes ou é nível social diferente? Primeira, segunda ou terceira? Vamos lá. Quem acha que é a primeira? Localização geográfica. Primeiro, olha lá. Na página 31, a gente não sabe de que região são essas crianças. Ninguém sabe. A enciclopédia, a gente também não tem como saber de que região que é. Então, não é variação localização geográfica. É idade. As crianças lá tinham quantos anos? 7. Quem escreveu a enciclopédia? Será que tinha 7 anos? Quem elaborou ela? Não sei. Não, né? Não tinha. Não sei. Então, perceba. Prof, tá travando muito. Tá travando, né? Não tem problema. Pra mim não tá travando nada. Mas se sair da lá por causa da internet? A prof vai voltando aqui, tá? Não se preocupa, não. Olha lá. Aí, o que acontece na enciclopédia? Não é uma criança que escreve, é um adulto. Então, a gente percebe que a linguagem é uma linguagem diferente. E não é nível social também. Um é pobre, outro é rico. Não tem nada a ver. A gente não sabe o nível social de nenhum e nenhum outro. Bom? Então, vocês vão marcar um X na segunda alternativa aí do exercício 7. Cansei de ficar com fundo. Quem virou? Tá parecendo talking. Vamos fazer agora a 8? Tudo bem? Olha o que diz a 8. Prof, eu não entendi nada que você falou, porque eu só entendi, porque tá travando muito. Tá travando, né? Às vezes a internet dá algumas quedas. A 7 eu não entendi muito. A 7 é a segunda alternativa, Juarez. Por quê? Eu vou mudar de Ó, ele tá falando assim, essa mudança da forma de escrever, né? Acontece por quê? É diferença de localização geográfica, eles estão em regiões diferentes do país, não dá pra gente saber isso aí. Porque naquele textinho lá das 3 crianças, a gente nem sabe de onde elas são. E a enciclopédia também não foi escrita em um lugar diferente, né? Quem tá com o microfone aberto, fecha, por favor, gente, pra gente poder ouvir melhor, né? É de nível social? As crianças são pobres e quem escreveu a enciclopédia é de um outro nível social? Não, a gente não sabe. Isso aí não vai influenciar agora, nesse texto. O que vai influenciar aqui é a idade. Por quê? As crianças usaram a linguagem delas para falar, mas aqui na enciclopédia, o trechinho da enciclopédia não foi escrito por uma criança, foi escrito por um adulto. Então, essa variação linguística acontece porque quem escreveu tem idades diferentes. Então, é a segunda alternativa, tá? Agora, olha o exercício 8. Leia a seguir como Javier Naranjo teve a ideia de fazer um livro com as explicações que seus alunos davam para certas palavras, tá? Theo, tira o bichinho, Theo, pra gente poder ver seu rostinho, querido. Isso. o Mickey gigante direto da Disney. Vamos lá, o Mickey vai ouvir a nossa explicação igual, não se preocupa, tá? Faltando pouco para terminar a aula, estou lendo o exercício 8. Tive a ideia de pedir às crianças que escrevessem em seu caderno o que era uma criança para elas. Elas escreveram, o que é uma criança? Luiz Gabriel Mesa, de 7 anos, escreveu: uma criança é um amigo que tem um cabelo curtinho, joga bola, pode brincar e ir ao circo.
Surpreendeu-me a síntese que ele havia feito, o resumo, né, do que ele havia feito. A beleza das palavras quando se casam dessa maneira e a construção tão sábia e simples. Olha a letra A. Qual é a sua opinião sobre a definição de Luiz Gabriel Meza? Ele falou que criança é um amigo que tem o cabelo curtinho, joga bola, pode brincar e ir ao circo. O que vocês acham? Criança, é isso? Vocês vão pensar e vocês vão escrever. Vocês concordam com a definição? Olha o que ele escreveu para ele. A criança era um amigo. Então, a criança, para ele, era alguém igual a ele. Que tinha o cabelo curtinho. Provavelmente, essa criança gostava de jogar bola, gostava de brincar, de ir ao circo, Sim. tá? Sim. Então, pensem. Ele escreveu, ele definiu criança como se ele estivesse se definindo. Como se ele estivesse escrevendo sobre ele mesmo. Quem ele é. Tá? Vocês concordam com a definição dele? Que a gente poderia definir criança se nós fizéssemos a definição de nós mesmos? Se vocês fossem definir o que é criança, vocês conseguiriam fazer? Será? Vocês conseguiriam dizer para escrever nessa resposta o que é uma criança? O que vocês acham? Quem quer falar o que pensa? Não, acho que não, eu não sei. Não sabe? Maria? Prof, eu acho que a gente consegue, porque cada um, por exemplo, aqui ele falou que é um menininho de cabelo curto, que gosta de jogar bola. As meninas, por exemplo, podia falar. É verdade, meninos ela podem é jogar uma bola. Pode Tipo a brincar, Marta. comprido, gosta de brincar de boneca, essas coisas. Mas, na minha opinião, não é isso, é criança. Na sua Se a criança vai brincar de tudo, explorar tudo, comer terra, alguma Vocês viram como cada um tem uma definição do que é ser criança, né? Cada um define de uma forma, né? Ele definiu como criança como se fosse um menino. Fala, Pietro, que eu quero ouvir você. Pode falar. Bem forte, Pietro. Fala mais comer perto. terra foi a pior coisa que eu disse. Fala, Pietro. Nem todos os meninos e meninas gostam. Bom, nem todas as meninas gostam de brincar de boneca, nem todos os meninos gostam de futebol. Isso. Ô, prof, É tipo isso. No teu ponto de vista, Pietro, nem todos os meninos gostam de jogar bola e nem todas as meninas, por exemplo, gostam de brincar de boneca. Então, a gente não pode Eu prefiro mais jogar videogame. definir criança, né? Dessa forma. Muito bem, Pietro. Certinho. Agora, pensem como vocês vão escrever. Quem mais quer falar o que está pensando? bom, definindo, eu acho que, tipo, eu ainda não decidi qual eu sou, feminista ou marxista, mas eu ainda tô pensando. Porque, tipo... Você não definiu ainda se você vai descrever uma menina ou um menino para ser criança? Aham. Tá. Você pode também definir, Juarez, você pode definir o ser criança, independente se dizer menino ou menina. Não precisa falar das características físicas, né? Podemos dizer que ser criança é poder brincar, ter responsabilidade de estudar, não se preocupar com tantas coisas como adulto, né? Dá para fazer tantas coisas como criança. Poder fazer amigos, ir para a escola. Vejam como vocês vão definir. Quem não conseguir fazer nesse tempinho, não se preocupa, tá? Não se preocupa. Faz o seu tempo. Nem que você coloque uma interrogaçãozinha, explicado já está. Mas aí qualquer coisa depois vocês podem mandar uma mensagem para mim, prof, ó, veja se eu entendi certo. Daí eu vou atendendo um por um, tá bom? A letra B, nós não iremos fazer. Pode mostrar qual foi o exercício que você fez no livro que eu quero ver. A B a gente não vai fazer. Onde é a B? A B é da página 33. Ah, 33. Da 33 a B a gente não vai fazer agora, tá? Prof, Oi. eu consegui escrever. Eu não decidi se é menino, escreveu um pouquinho dos dois. Quer ler para nós? Pode ficar à vontade. Tá. Crianças é brincar, correr, rir e todos têm direito de amar. Para mim é isso. Muito bem. Definiu ser criança. Legal. Mais alguém?
Quem não conseguiu fazer nesse tempinho, não tem problema, tá? Tenta fazer depois. Prof, Oi, fala, Júlia. é pra escrever isso na letra A, né? Isso aí, na letra A. Ô Luiz, olha quando eu fui lá no Malai. Ó, vamos lá. O quê? Vamos voltar. Vamos lembrar dos nossos combinados. E agora nós vamos lá para a página 34. Vira lá, página 34. Certo? Aqui na página 34, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre os pronomes pessoais enquanto elementos de coesão. Tá? Eu vou compartilhar e aí eu vou lembrar da nossa regra de não fazer nenhum tipo de anotação, de observação nos slides, tá bom? Para não atrapalhar aqui a nossa explicação, tudo bem? Prof, Oi? agora que a gente não vai fazer B, a gente vai pular lá para a página 44, né? Não, Vai lá 34, meu bem, 34, tá? É uma só, vira uma página só. A prof agora vai compartilhar para explicar como assim pronomes pessoais e elementos de coesão. Primeiro, o que a gente vai observar? Quando eu falo em pronomes pessoais, eu tenho os pronomes pessoais do caso reto e os pronomes pessoais do caso oblíquo. Pronomes pessoais do caso reto são aqueles que nós usamos na frente dos verbos e nós já vimos quais são eles. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Mas existem outros pronomes que a gente fala que são pronomes do caso oblíquo. São aqueles que eu utilizo para substituir algum substantivo que não seja o sujeito da frase, um complemento. Olha só como vai funcionar, eu acho que fica mais fácil para a gente explicar aqui. Esses pronomes pessoais que ajudam a costurar o texto para que ele tenha coesão, que ele tenha ligação, são os que nós vamos estudar hoje. O, os, a e as. Olhem os exemplos, são os mesmos que tem aqui na página 34, mas eu gostaria que vocês observassem eles aqui. Algumas cidades obtêm água bombeando-a de rios, lagos. Desculpa, peraí, deixa eu só diminuir aqui para eu poder enxergar. Aqui, ó. Obtém água bombeando-a de rios, lagos ou lagoas. Outras a bombeiam de poços. Olha o que acontece aqui. Eu tenho duas palavrinhas grifadas em vermelho aqui, perto do verbo. Essas palavrinhas são os pronomes pessoais. Olha como eles funcionam na prática. Quando eu digo aqui, ó, algumas cidades obtêm água bombeando-a de rios. Bombeando quem? A água. Então, olha o que acontece. Ao invés de eu repetir a palavra água, né? Eu não repito a palavra água. Eu coloquei um pronome aqui para ser utilizado no lugar da palavra água, ó. Eu usei um pronome. Outras a bombeiam de poços. Bombeiam quem? A água também. Vejam que esses pronomes, eles estabelecem uma ligação, tá? Uma ligação entre as partes do texto. Por isso que a gente fala que eles funcionam como um elemento de coesão. Um elemento que cola, que encaixa as partes do texto para que ele tenha significado, certo? Theo, quer fazer alguma pergunta? Que você levantou a mão, Theo? Não, é porque eu vi que tem esse negócio de Então tá tá bom, bom, aí eu sem fui problema. testar. Mas se tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá bom? Tá, Aqui, dei uma olhadinha aqui. Olha a letra eu vou A. deixar o negócio do a mão. Tá. Só pra quando eu ficar com uma dúvida. Maria Manuela tem dúvida, Maria? A gente tá falando, se a gente vai falando A, B, C, a gente pode tentando fazer, aí depois a gente corrige na hora que você for fazer? Pode sim. Olha só. Releia esse trecho do verbete da página 29. Ó, daqui a 5 minutinhos eu vou dar um intervalinho para vocês, tá? Então a gente só vai terminar isso aqui, eu dou um intervalinho para vocês e depois a gente vai voltar. Não precisa sair da sala do Zoom, tá? Olha lá o que diz. Que elemento é bombeado de rios, lagos, lagoas e poços? Que elemento que é? A água. Pode responder.
Pode responder. A água, isso aí. Professora, mas quando a gente for sair, tem aquele tempo de 45 minutos do Zoom, lembra? Não precisa porque agora essa sala é o Zoom. Daí tem Você podia deixar a gente conversando aqui ou não? Eu vou deixar esse tempinho, aí depois de 5 minutos eu chamo. Se vocês quiserem ir conversando, não tem problema, 5 minutinhos. Ô, prof, Fala, Luiz Felipe. qual letra? Aqui. É a número 9, letra A. Da Prof. página 34. Achou? Prof, Oi. a gente vai dar um intervalinho, aí tipo assim, a gente vai estar normal assim. Aí eu simplesmente assim, aí você vai falar, ó, intervalo, vocês podem fechar as câmeras ou deixar aberto. Aí a gente pode ir no banheiro Isso. e eu vou só encher a garrafinha aí no banheiro, simplesmente. Depois volta, sem problemas. Aí Tá? depois que eu acabar tudo, eu posso voltar Eu e você vou comer alguma Pode sim. Mas ainda não, tá? Volta aqui. coisa, comer alguma coisa. Observe as palavras. Estamos na letra. Prof, Oi, Gabriel. prof, Oi, Gabriel. Pode falar. é que hora? Hã? Começa que hora? Começa que hora? O que começa, meu bem? A aula? Depois começa que hora? Depois A gente vai parar 2 aí 2h10 eu volto com vocês, tá? Tá bom? 5 minutinhos. Vamos lá. Observe essas palavras. Ó, na letra B, vão acompanhando lá no livro de vocês. Bombeando-a e a bombeiam. Aí tem aquele recortezinho que parece uma folha de caderno, bonitinho aqui, que diz assim: os pronomes pessoais retomam ou substituem os nomes, ou seja, eles são usados no lugar de um substantivo para não repetir ele de novo na frase. Nos 2 casos, a palavra a está sendo usada no lugar de que outra palavra? Que palavra? Vai lá, Júlio. Vai. A palavra a está sendo usada no lugar de que outra palavra? água. Água, isso aí. Pode escrever no pontinho da letra B, tá certinho? Fernanda, conseguiu ver? Prof, pode falar de novo? Luiz Gabriel, entendeu, Luiz? Prof, pode falar de novo? Falo. Água, Juarez. Água onde? No pontinho da letra B. Um pontinho da letra B. Eu não sei. No pontinho da letra É B. lá da 34. 34, observe essas palavras, é? Foi aí que eu estava lendo antes. Conseguindo, Pietro? Prof, eu não consegui fazer daqui bombardeando e bombeamento. Juarez, é essa que a gente está fazendo, Juarez. Ó, observe essas palavras. Bombeando-a e a bombeia. Nos 2 casos, a palavrinha a está sendo usada no lugar de que outra palavra? Da palavra água. É isso que você vai responder na linha, tá bom? Vocês já disseram C? Não, nós estamos na B. Agora, nós Tá, vamos é para a porque letra sai por C. um minutinho. A palavra água é um verbo, um advérbio ou um substantivo. Vamos lembrar o que é um verbo. Verbos são as palavras que indicam ação, estado. Água. Deixaram de sair mesmo, Hã? Não, né? Então não é verbo. Eu consigo conjugar água, igual eu consigo conjugar escrever. Eu escrevo, tu escreves, ele escreve. É verdade. Eu consigo, né? Então não é um verbo, certo? É um advérbio. Lembra que a gente estudou que os advérbios são as palavras que acompanham os verbos e que indicam tempo, indicam negação, indicam lugar. Quando eu falo assim, ele escreveu calmamente, indica um modo, né? Ou ele não escreveu, que é a negação. É advérbio, água? Não. É um substantivo? Dá nome a esse líquido que a gente toma? Sim. Então, a terceira alternativa, vocês vão marcar um xizinho? Tá conseguindo entender, Larissa? Sim?
Bem, qualquer Prof, então ela é um substantivo? é um substantivo. Água é um substantivo. Letra D de dado. O A, que está sendo usado no lugar da palavra água, é um verbo, pronome ou adjetivo? Adjetivo? Não. Como que são as palavras que são usadas para substituir um nome? Pronome. Pronome, isso aí. Segunda alternativa, você marca um xizinho, é um pronome. Tá? Não é adjetivo porque não dá característica, né? Pronome porque ele está sendo usado no lugar de um nome, no caso aqui no lugar da água. Vamos lá para a página 35 agora. Ok. Ó, pessoal, são 2 horas. Nós vamos fazer o seguinte. Estamos aqui na página 35 e nós vamos, ó, olha os compartilhamentos, gente. Não entendi nada. Diz assim, ó. Nós vamos agora continuar vendo sobre os pronomes, pessoais como elementos de coesão. E para isso, eu vou compartilhar com vocês aqui uma explicação bem bacana para a gente entender, tá? Olha lá, algumas regrinhas. Agora eu quero todo mundo prestando atenção aqui. Quando os pronomes o, os, a e as vêm após verbos terminados em R, S ou Z, eles se transformam em lo, los, lá e las. Vamos, não grifem aí, tá? Olha aqui o exemplo, ó. Bebê-la. Beber a água. Olha só aqui. O verbo, ele é terminado em R. Eu não tenho como dizer assim, beber a. Fica estranho. Então, eu... Pode falar alguma coisa? Espera só um pouquinho. Deixa o prof terminar e você já pergunta. Eu preciso fazer uns ajustes para que seja correto aqui, para que fique o som adequado do pronome com o verbo, tá? Então, aqui, bebê-la. Esse lá aqui vai ser transformado meu pronome oblíquo, certo? Outra regrinha. Quando os pronomes o, os, a e as vêm logo após verbos terminados em m, ão ou an, eles se transformam em no, na, nos, nas. Olhem aqui. Convenceram-no. Eu não posso colocar convenceram o. Não fica com um som adequado. Então, eu tenho que fazer alguns ajustes. Fique correto, tá? Por isso que eu coloco convenceram-no. Certo demais. Agora, dei uma olhadinha aqui na página 35. Essas regrinhas que eu expliquei, elas estão escritas aqui também, tá? É só para a gente entender que os pronomes oblíquos o, os, a e as, eles podem estar escritos com algumas consoantes para que o som se ajuste ao verbo, dependendo do verbo que a gente tiver aí, tá? Agora vocês vão observar os exercícios de 10 até o 12. Marquem aí para vocês fazerem depois. Marquem ali. De 10 a 12. 10, 11 e 12. Pode marcar ali. Tá? Ô, prof. Oi? Qual exercício? 10? O 10, o 11 e o 12. Pode marcar para fazer, tá, Lipe? 10, 11 e 12. É para circular os 3, isso, Pietro, que depois você vai fazer, tá bom? Façam do seu jeitinho. Ali vocês vão continuar observando o pronome, mas vocês vão ver que eles aparecem. Ó, além de bebê-la, as pessoas usam água. Então, beber quem? Água, tá? E assim por diante. E agora, nós vamos lá para a página 38. Prof, então é para fazer tudo praticamente, 10, 11 e 12. Sim, é para fazer todos, 10, 11, 12.
Então, é toda a página. Não tem nada falta. Página 35. Agora nós vamos lá para a página 39. Prof, agora eu posso falar o que eu queria falar? Pode perguntar, Juarez. É porque no finalzinho da aula eu queria copiar um negócio aqui que a professora de matemática mandou alguma coisa para mim. Daí eu queria copiar para mandar aí na tela. Depois você passa para mim o que é e a gente vê, tá bom? Mas espera um pouquinho, senão vai entrar na aula de português. Deixa eu pausar a gravação no finalzinho, daí você passa. Pode ser? Ó, sim. Lá na página 39 agora. Todo mundo virando página. Na 39. Será que a gente vai entrar nas 35 e pular para 39? Ó, quem tá com o som ativado, por favor, desativa o som. Vamos lembrar dos nossos combinados, né? Página 36 e 37, nós não vamos fazer agora, e 38, que é um debate, tá? Não tem como a gente fazer agora, a gente vai fazer em sala. Debate, o que que é? Nós vamos sentar e conversar sobre um determinado assunto, ouvindo algumas coisas, falando também, e é mais fácil em sala de aula, então vamos deixar ele para depois. Aqui na página 39, nós temos um boleto, tá? E na verdade, assim, é uma fatura. Fatura o que que é? Uma conta de água, tá? Essa conta de água aqui, ela é diferente daquela que nós recebemos nas nossas casas. Porque ela é uma conta de água que não é do nosso estado. A Sanepar, e aí vocês vão olhar aqui em cima, vão acompanhando aí comigo, a Sanepar é uma empresa de abastecimento de água do Paraná. Por que que tá aqui no material do positivo? Porque a sede do positivo é em Curitiba, no Paraná, e por isso que alguns exemplos, até de jornal que eles usam, eles pegam material que eles têm lá disponível. Mas é igual a compreensão do que a nossa fatura de água que vem lá na nossa casa. Olha só, vão acompanhando comigo. Essa partezinha aqui em cima tem uma flechinha roxinha aqui que tem um retângulo, estão vendo? Estão vendo aí? Olha o que que diz aí nessa setinha. Identifica a empresa responsável pelos serviços de saneamento. O que que é o saneamento? É pegar aquela água que desce pelo esgoto, tratar essa água, retirar todas as impurezas e para que ela possa ser aproveitada novamente. Então, isso é o saneamento básico. Que nojo! Essa parte ali em cima, ela vai trazer para nós quem é a empresa, toda a conta de água. Qual que é a empresa que está prestando esse serviço dentro do meu município? Fala, Pietro. Ativa o teu som. Fala. Do esgoto? Hã? A gente bebe água do esgoto? Não, a gente não bebe água. Porque assim, ó. A água, Não bebe água que a gente... Sei, assusta, mas não precisa ficar preocupado. Agora na minha casa a gente bebe água da pia. Toda a água que a gente utiliza, ela desce pelo cano e tal, e desce, vai para o esgoto. Essa água do esgoto, ela recebe um tratamento, até porque se ficasse lá toda aquela água suja que vai, né, que a gente utiliza, a gente não conseguiria suportar o cheiro, ela precisa ser tratada. É verdade, senão eu ia vomitar durante as impurezas dessa água e tratam ela novamente, tá? Então, assim, ela é trazida novamente para as nossas casas, ela vai para a central de tratamento lá da água de Campo Verde. Então, ela não tem nenhum tipo de poluente, porque todos os cuidados necessários são feitos para que aquela água fique ok para nós tomarmos, tá? Parece uma coisa assim que a gente assusta, nossa, a gente toma água reaproveitada, mas porque é retirada as impurezas. Se a gente pegar a água do rio, tá? Peguei a água do rio, eu vou tomar essa água, eu não posso tomar ela direto, preciso tratar. Ou eu preciso ferver essa água para matar alguns micróbios, algumas coisas que tem lá na água que eu não enxergo, mas nem só ferver adianta. Então, a empresa que trata a água faz com que ela fique assim perfeita para a gente poder tomar, tá? Luiz Felipe, olha o meu nome. Para que não tenha nenhum tipo de poluente, nada, que faça mal para a gente. Tá bom, Pietro? Continua tomando água. Fala, Maria Manuela. Depois Sim, que tem aqui em casa, eu tô só eu e meu pai. Qualquer coisa, se eu, tipo assim, der umas do 15 para 10, não sei. Aí quando der um horário que eu não sei, porque eu esqueci o horário que eu tenho que fazer minha radiografia,
Aí eu vou ver com meu pai, vou falar pro meu pai mandar uma mensagem pra minha mãe. Minha mãe saiu com meu irmão, aí ela vai vir me buscar. E na hora que ela falou assim pra mim, quando eu chegar em casa, você já tira a blusa de uniforme. Já sai do Zoom, bota a blusa, tira a blusa do uniforme, bota seu óculos e a sua máscara. Isso aí, Maria. Pode falar, Theo. Pergunta, querido. Theo? Não é que eu quero perguntar, é porque eu tenho uma coisa que eu quero falar. Então, agora eu só tomo água dessas purificadas, porque minha mãe comprou um filtro daqueles lá grandão, ó. Vou mostrar. Vem cá. Aquele que Ó, vou mostrar. Não é Indo direto da torneira? Ó, esse aqui, olha. Ah, sim. Aham. Professora? É, por causa que eu só vou falar por isso. Tá bom. Agora a gente só água ia preencher lá um negócio. Isso aí, muito bem, Theo. Vamos voltar lá para a nossa conta de água. Aí, olha o que ela mostra também. Tá? Vão acompanhando comigo a leitura para vocês entenderem que tem exercício para fazer sobre ele, tá bom? Aí aqui aparece matrícula, identifica o imóvel. O que é essa matrícula? Ó, se vocês observarem, é uma sequência numérica que quando você liga lá, vamos supor que eu quero ligar para dizer que na minha casa está sem abastecimento de água, ó, acabou a água aqui em casa. Eles perguntam para mim, eles não perguntam o meu endereço, eles perguntam qual a sua matrícula. Aí eu vou olhar esse número, eles vão saber, ela mora em tal bairro, tal rua, tal número. Então é a nossa identificação lá para Águas de Campo Verde, para a empresa que cuida do abastecimento, é a matrícula, tá? Aí depois diz assim, ó, identifica a categoria do imóvel, se é uma residência, se é uma indústria, se é um comércio. Por quê? Porque sabe que algumas categorias de imóvel usam mais água, outras usam menos. Se é um prédio, né? De apartamento, alguma coisa assim. Então, tem várias categorias, por isso que eles colocam essa identificação também. Aí depois tem aqui, evidencia que a água foi tratada e testada, estando, portanto, adequada para o consumo. Então, na nossa fatura de água também vem, é como se fosse assim, um atestado de que a água que a gente está consumindo e pagando o tratamento dela, ela está ok para a gente consumir, ela não tem nenhum tipo de problema, ela foi testada, então assim, ela é uma água boa, tá bom? Depois naquela parte que parece um salmo embaixo, tá? Diz assim, peraí. Diz assim, ó, mostra o consumo de água nos últimos 11 meses. Então ele faz um histórico, quanto de água que eu usei até 11 meses atrás, como se fosse uma contagem regressiva. Se hoje eu consumo tantos metros cúbicos, mês passado eu gastei mais, no outro eu gastei menos, sabe? Então ele vai fazendo histórico para a gente acompanhar se aquela quantidade de água que eu estou usando é menor ou maior do que em meses anteriores, tá? O que acontece às vezes nas nossas casas? Quando é época de escola, época escolar, às vezes a gente gasta a quantidade X de metros cúbicos de água. Quando é na época de férias, às vezes gasta mais. Por quê? Fica mais tempo em casa, né? Às vezes faz faxina, alguma coisa, a mãe lava ou a secretária do lar faz as organizações lá. Então, dependendo da época do ano, a gente sabe que gasta mais água. É igual a energia elétrica. Tem épocas que a gente sabe que vai gastar mais e gasta mesmo, né? Aí, a última partezinha, aquele retângulo verdinho, informa o valor total referente ao consumo de água e tarifas de esgoto e serviços prestados. Aí, aqui embaixo é o valor total. Que página é? Página 39, que você deve para a empresa de abastecimento de água, tá bom? Então, esse aqui é um exemplo de um tipo de conta de água para a gente poder entender. Professora, para que eu vou usar isso? Nós usamos sim, porque nós estamos aprendendo a observar tudo que nos envolve, a economizar. O nosso projeto anual também fala sobre a questão da economia da água, né? A gente já comentou, já falou sobre isso, da questão do consumo consciente. Lembra que a gente estudou aquele cartoon da mulher jogando água no lixo mesmo, que ela estava jogando na lixeira, né? É um exemplo que a gente tem. Lembro.
E a água também é importante e o tratamento que ela deve receber, tá bom? O que vocês vão fazer agora aqui? Vocês vão fazer, marquem ali, exercícios 2, 3, 4, 5 e 6. Na 38? Na 40. Exercício 2, 40. 7, eu vou fazer com vocês. Prof. Exercícios de 2 a 6 e a 7 eu faço com vocês. Oi, Maria. Prof, a gente vai tentar fazer mais ou menos até a 40, 40. Até qual exercício, prof? Peraí. Qual? 3, 2? Maria Manuela, hoje vamos ver se a gente consegue fazer mais uma aqui que eu tenho para passar para vocês. Juarez, Ok. Olivia, não pode com a sua cachorrinha assim, não. 2 até o 6, tá? Marquem ali para vocês fazerem depois. Olha a 7, essa eu vou fazer com vocês. Diz assim: converse com seus colegas e professor e responda. Para que a gente recebe a conta de água? Ou para que serve a conta de água que a gente acabou de ler? Para que serve, será? Fala, Maria. Às vezes, prof, eu, na minha opinião, tá? Que serve, às vezes, quando a gente mora, como que eu posso explicar? Aqui na minha casa, na casa de cada um da gente, cada um usa um pouco de água. A mãe usa pra, às vezes, lavar a louça, cozinhar, arrumar roupa. Nós, crianças, a mais, porque Já sei, porque a gente tem que lavar as mãos, tomar banho, porque a gente. E também porque quando a gente sai quando a gente vai andar de bicicleta, andar de carro, essas coisas, tem que lavar as mãos. E a gente, como nós crianças todos, né? A gente, todos os seres vivos pra mim usam água. Aí a gente tem que, por exemplo, para mãe usar água, vamos supor, ela usa 1 litro. Aí quando chega a conta, que está mostrando quanto de água que a gente gastou. Então, uma das funções, tá certo? Uma das funções dessa conta de água, para que ela serve? Para informar quanto nós consumimos de água, podem escrever lá. Para informar quanto de água nós consumimos, vamos repetir. Para informar quanto de água nós consumimos, fala, Pietro. Não acabou a resposta não, tá? Pode falar, Pietro. Que página? Página 40, meu bem. Exercício 7. 40, exercício 7. Para informar. Como que eu falei? O consumo da água ou quanto de água nós consumimos? É o quanto de água nós consumimos, vírgula. Para saber a qualidade da água, para saber. É a 7. É a 7, Pietro. Vamos lá. Para repetir. Para saber quanto de água nós consumimos, vírgula. Para saber a qualidade dela e o valor pelo seu tratamento. Ponto. Ô, prof, Oi, Luiz Felipe. eu não queria falar isso, mas repete. Repito, eu vi que você estava com a cachorrinha. Volta lá. É porque o portão aqui tá aberto, daí ela sai. Vou falar de novo. Vamos lá. Ó, para saber a quantidade de água consumida, vírgula. Para saber a quantidade de água consumida, vírgula. A qualidade dela. E o valor do seu. Quantidade. A quantidade de água consumida, vírgula. A qualidade dela. Peraí, Luiz, já pergunta. E o valor do seu tratamento. E o valor do seu tratamento.
Hoje vieram bastante. Só a Júlia tá com... Oi, crianças! Abre o microfone, pode abrir. Eu não tava entendendo desde que você falou para marcar da página 40, porque minha net caiu, eu saí da live e entrei, eu não tô entendendo nada, não fiz nada. Calma aí, Juarez. Calma aí que a prof já fala de novo. Deixa eu só dar um oi para vocês. Tudo bem? O Pietro entrou. O Pietro tá Luiz na aula Gabriel. hoje, Luiz Gabriel, que legal! Gabriel que desce, a Fernanda voltou. Tá todo mundo Júlia. hoje, que bom. Tá frio aí? Tá. Ah, aqui tá frio também, mas tá gostoso. Hoje tá bom de estudar. Quando fica friozinho assim é bom de estudar. Tá bom? Caprichem. Beijo. Vocês assistiram meu vídeo lá pra vocês? Sim. Assistiram? Então tá, é pra assistir lá no grupo, que tem um recado lá pra vocês. Tá bom? Beijo. Ó, vamos voltar lá. Então, repetindo. Todo mundo conseguiu a resposta, copiar a resposta da série? Tranquilo? Prof, qual página? Página 40, Juarez. Ainda, tá? Estamos na É pra marcar qual resposta que era pra... Você tinha falado da tarefa de casa. A tarefa que era para fazer, que é para fazer depois é da 2 até a 6, tá? Fala, Luiz Gabriel. Vocês já fizeram 7? Sim, já respondo para você de novo. Ô, prof, Oi, Luiz. eu fiz do meu jeito, tá? Isso aí. Quer ler para nós para ver como é que ficou? Pode ler? Para informar a quantidade de água que nós gastamos. E o valor que precisamos pagar. Tem que colocar também, tá? Mas tá ótimo, Luiz. Só coloca também o valor, porque além de saber quanto de água que eu gastei, a primeira coisa quando a gente recebe é que vocês são crianças, mas quando a gente a gente vai ver quanto que a gente tem que pagar. Aí depois a gente vê quanto que gastou. Prof, posso Juarez, ler o vamos meu? lá, Juarez. É a 7, né? E... Juarez, A 7 é o quê? você copiou alguma coisa da 7, Juarez? Eu não fiz nada na 7. Não, então coloca lá. Saber a quantidade de água. Peraí, tia. Meu Deus. Sumiu? Achei. Pode falar. Só um pouquinho, Maria Manuela. Saber a quantidade de água utilizada. Achou lápis? Saber A quantidade de água utilizada, vírgula. Sua qualidade. Peraí, tia. Uhum. Peraí, prof. Saber a quantidade de água utilizada. Prof, Maria. Utilizada. Vírgula. Sua qualidade. E o valor dela. E o valor prof, dela. Oi. eu fiz a minha resposta. Posso ler? Pode, fica à vontade. O valor que gastamos e quanto usamos. Tá bom. O importante é isso. É saber que a gente tem um consumo, que é, né? E a outra é o valor que a gente tem que pagar, certinho. Todo mundo conseguiu? Muito bem. Prof, eu já volto, tá? Tá. Pessoal, ó. O que eu preciso de vocês agora? Eu preciso que vocês... Eu vou deixar umas atividades do caderno de atividades para vocês fazerem no decorrer da semana, tá bom? Qualquer coisa que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato comigo, que eu vou auxiliando. Eu preciso que vocês peguem o caderno de atividades na página 16. Vou pegar. Abra. Essa aqui, prof? É o caderno de atividades, página 16. Essa aqui, variação linguística. Isso aí, Maria. Página o quê? O outro caderno. 16. Pegou? 16. Isso, essa aqui. Prof, É o caderno azulzinho, né? O caderno 2, página 16.
Voltei. Quem não está com o caderno aí, marca e Peguei. depois pega o que vocês vão fazer sozinhos, tá bom? Ó, variação linguística. Vocês vão fazer os exercícios 9 e 10 dessa página. É a página inteira, tá? São bem tranquilinhos para fazer. Marca ali para fazer. Tia, 16. que página? Página 16, toda. E página 17. 16 Deste livro. Ai, meu Deus. de atividades, páginas 16. Ô, prof, qual página? Páginas 16 e 17. Prof, os exercícios são... Páginas 16 e 17, tá? Exercícios de 9 a 12. São 4 exercícios aqui, 2 em cada página, sobre 2 conteúdos que nós estudamos, sobre os pronomes pessoais e sobre a variação linguística. Prof, Oi? vamos lá, para mim recapitular. Multa você. A gente tá Você também. A gente vai fazer atividade 9, 10, 11 também e 12? Isso aí, tá? Certo? Sim. Ô, prof, vamos ver. Que horas são? Aqui no meu computador Tá, já tá perto do final. Deixa eu só encerrar aqui com vocês, aí depois eu deixo uns 2 minutinhos para vocês se despedirem dos colegas aí bonitinho, tá bom? Ai, que lindo o gatinho do Pietro. Ó, pessoal, muito obrigada pela participação de vocês na aula hoje, tá? Vocês foram muito joia, muito 10, participaram bastante, fizeram perguntas, tá? Eu acredito que vocês conseguiram esclarecer bastante dúvidas. Se ainda tiver, lembra que eu falei, às vezes na hora do exercício a gente percebe que tem dúvida, manda mensagem para o prof, que responde, tá bom? Fala, Pietro. Ele é Fred. Fred? Então dá um tchau pro Fred também, tá bom? Fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima.